Olá, estudantes! Esse é o Física Dedicada. Hoje eu vou responder a questão de uma internauta. É uma questão sobre balística. Não chegamos nesse assunto ainda dentro da playlist de cinemática, mas logo estarei fazendo uma aula sobre o assunto. E como sempre, não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos à questão. A questão diz o seguinte: um pequeno foguete com um propulsor dispara e se dirige para cima. Quando a altura é de 5 km e velocidade de 200 metros por segundo, libera seu propulsor. Letra A. Qual a altura máxima que o booster atinge? Letra B. Qual é a velocidade do booster a uma altura de 6 km? Negligenciar a resistência do ar. Então vamos à resposta. A questão fala que a altura corresponde a 5 km e a velocidade inicial, que é o início do estudo do nosso problema, corresponde a 200 metros por segundo. Então, observe logo de início aí que a altura está em quilômetros e a velocidade está em metros por segundo. Vamos transformar quilômetros em metros para que as unidades de distância possam se comunicar. Então, 5 km vezes 1000 para transformar em metros corresponde a 5 vezes 10 elevado ao cubo metros. Então, antes de continuarmos, vamos fazer uma análise melhor nessa questão. Observe que essa questão é de balística, ou seja, é uma questão de lançamento oblíquo. Geralmente temos uma velocidade horizontal, velocidade vertical e a velocidade total, que é o somatório da velocidade vertical com a horizontal. Neste caso aqui, a questão não falou sobre ângulo de lançamento, a questão não falou sobre a velocidade horizontal, então certamente essa velocidade de 200 metros por segundo corresponde a esse somatório da velocidade vertical com a horizontal. Então aqui nessa questão vamos nos preocupar apenas com a velocidade vertical e a altura. A altura inicial, que é o momento que iniciamos o estudo desse problema, corresponde a 5 km. É como a questão diz. Tá aqui, ela já começa em 5 km. A letra A pede a altura máxima. Existem dois caminhos principais para resolver essa questão. O primeiro é você usar a função horária da velocidade, v igual a VO mais VT, e achar o tempo que o booster para. Por que o tempo quando o booster para? Pois se ele está pedindo a altura máxima, é o momento que o booster para e retorna, então a velocidade final é zero. Então você acha esse tempo, substitui na função horária da posição para um movimento uniformemente variado e irá achar a altura máxima. A segunda forma é através da equação de Torricelli, já que a questão em nenhum momento fala sobre tempo. Então, a equação de Torricelli é a única equação em cinemática que podemos tratar de espaço e velocidade sem precisar da informação do tempo. Então, esse será o caminho mais fácil, através da equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de altura. Essa aceleração aqui é a gravidade. Como a questão não falou nada sobre a gravidade, vamos considerar que esse foguete está sob a ação gravitacional do planeta Terra, onde a gravidade podemos utilizar aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Como já temos a informação da velocidade inicial, que corresponde a 200 metros por segundo, a velocidade final corresponde a zero, pois o booster é o momento que o booster para. Então, é só acharmos a variação de altura. Então, vai ficar, no lugar de v ao quadrado, vamos colocar zero. A velocidade inicial corresponde a 200 metros por segundo, que vamos colocar isso aqui em notação científica para facilitar os nossos cálculos, já que o número é grande. 200 notação científica corresponde a 10 ao quadrado metros por segundo. 2 vezes 10 ao quadrado elevado ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes a variação de altura. Aí você pode perguntar, por que estava mais e você colocou menos? Porque se eu conjuguei que a velocidade inicial é positiva, no final o móvel para, esse movimento é retardado, ele está parando. Então, se ele é retardado e a velocidade inicial é positiva, logo a aceleração precisa ser negativa. Então, ao invés de utilizar 10 positivo, eu utilizei 10 negativo. Então, ficou 2 vezes menos 10. Agora, vamos resolver essa equação. Vamos ter 0 igual a 2 ao quadrado, 4,
10 ao quadrado vai dar 10 à quarta, menos 20 ΔH, que é a variação da altura. Essa parcela menos 20 ΔH está negativo, vai passar para o outro lado positivo, então vai ficar 20 ΔH é igual a 4 vezes 10 à quarta. O 20 está multiplicando, passará dividindo, então vai ficar ΔH é igual a 4 vezes 10 à quarta dividido por 20, que é a mesma coisa que 2 vezes 10. Logo, ΔH vai ser igual a 2, 4 dividido por 2 dá 2, vezes 10 ao cubo metros. Ou seja, a variação de altura corresponde a 2.000 metros. Como a questão quer saber qual foi a altura máxima que o booster atingiu, então basta somarmos a altura inicial com essa variação de altura. Então, logo, a altura máxima vai ser igual a 5.000 metros, que é a altura inicial, mais 2.000 metros, que foi a variação de altura do booster. Logo, a altura máxima vai ser igual a 7.000 metros, que corresponde a 7 quilômetros. Logo, 7 quilômetros vai ser a altura máxima que o booster vai atingir. A partir desse momento, ele começa a retornar ao solo. Vamos agora à letra B. A letra B pede a velocidade quando o booster estiver passando na altura correspondente a 6 km. Mais uma vez, temos dois caminhos para fazer isso aí. Primeiro, precisamos achar o tempo quando o booster está passando pela altura 6 km e depois substituir esse tempo na função horária da velocidade. E aí achamos essa velocidade. Só que vai ser um meio bem mais complexo, pois vai dar uma função do segundo grau, onde o valor de delta não é um quadrado perfeito e o cálculo vai ficar um pouquinho mais complexo. Então, mais uma vez, vamos utilizar Torricelli, já que não fala nada sobre tempo a questão, e e essa equação vai facilitar bastante nossa vida para resolver esse tipo de questão. Fica como dica, toda vez que você lê uma questão que não tem informação nenhuma sobre o tempo e trata de espaço e velocidade, geralmente Torricelli vai ser a melhor saída. Fique a dica. Então, vamos lá. Qual seria essa velocidade quando a altura for 6 km? Observe que ele já começa em 5 km. Logo, a variação de altura, o ΔH, corresponde a 6 km menos 5 km. Ou seja, a variação de altura corresponde a 1 km, ou seja, 1.000 metros, que é 10 ao cubo. Então, vai ser essa variação de altura que vamos utilizar para acharmos essa velocidade final da questão. A velocidade final da questão agora é a incógnita. Então, vamos lá. Usando Torricelli, onde v ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é a gravidade, vezes a variação de altura. Então, vamos lá. Como a questão quer saber a velocidade quando ele passa na altura de 6 km, então é só repetir aqui. A velocidade final ao quadrado vai ser igual a essa velocidade inicial, que já sabemos que corresponde a 2 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 200 metros por segundo, menos 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a variação de altura, que eu sei que essa variação de altura de 5 km para 6 km corresponde a 1.000 metros, ou seja, 10 ao cubo metros. Ficou negativo aqui pelo mesmo motivo anterior. Se eu julguei aqui a velocidade inicial é positiva e o movimento é retardado, pois ele está parando, então a aceleração precisa ser negativa. Todo movimento retardado, os sinais da velocidade e aceleração são trocados. Um é positivo, outro é negativo. Se a velocidade é positiva, a aceleração é negativa, e vice-versa. Então, vamos lá. Velocidade ao quadrado é igual a... só um detalhezinho aqui, ó. Velocidade inicial ao quadrado. Não pode esquecer. Então, ficou 2 ao quadrado, 4. 10 ao quadrado, 10 à quarta, menos 2 vezes 10, 20, vezes 10 à terceira. Logo, a velocidade ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 10 à quarta, menos 2 vezes 10 à quarta. Coloquei 20 vezes 10 à terceira, notação científica. Olha, quem não estiver dominando notação científica aí,
Logo, logo vou estar lançando uma aula aqui sobre esse assunto para vocês ficarem afiados. Então vamos lá. Mas ficou v ao quadrado é igual a 4 menos 2, 4 à quarta menos 2 à quarta. Dá 2 vezes 10 à quarta. V vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 2 vezes 10 à quarta. Isso implica em V igual a mais ou menos 10 ao quadrado, que é a raiz quadrada de 10 à quarta, vezes raiz de 2 metros por segundo. Isso dá aproximadamente 141,4 metros por segundo. Ou seja, quando o booster estiver passando na altura de 6 km, a velocidade dele vai ser aproximadamente 141,4 metros por segundo. Então, observe que a velocidade deu mais ou menos 10 ao quadrado raiz quadrada de 2. Por que mais ou menos? Porque o movimento de subida e descida, a velocidade que o corpo adquire em cada ponto é a mesma, tanto na ida quanto na vinda. Então, se ele sai do solo com 20 metros por segundo, vai retornar ao solo com 20 metros por segundo. Isso desprezando, obviamente, a resistência do ar, como a questão falou. Então, esse mais ou menos aí é porque quando ele passa com velocidade de 10 ao quadrado, raiz de 2 metros por segundo. E quando ele retorna, passa pelo mesmo ponto, em módulo, sua velocidade é a mesma. Obviamente, se apontarmos a trajetória para cima, ele passa com velocidade positiva e quando retornar, passa com velocidade negativa. Esse é o motivo desse mais ou menos. Então, a velocidade em módulo, quando ele passa na altura de 6 km, corresponde a aproximadamente 141,4 metros por segundo. É isso aí. Eu espero que tenham entendido, que tenham gostado. E vamos ajudar o canal a conquistar mais seguidores para termos mais visualizações e assim incentivar a fazer mais aulas como essa. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima.